Olá, exploradores de dados. Na aula passada, nós iniciamos um projeto do zero, um projeto inteiro, onde a gente começou a definir quais são os dados que nós carregamos, qual era o escopo que a gente ia abranger e quais as informações que nós vamos extrair por meio de um Power BI. Nessa segunda aula, nós vamos pegar a integração de dados. Hoje nós vamos fazer então o cruzamento dos dados do IBGE com PNUD, criar uma série de queries cruzando todos esses dados e depois, claro, extrair essa informação criando um pequeno projeto em Power BI para ficar no seu portfólio. Eu sou Kenji Fuji, especialista em dados há 27 anos, especialista em transformar você também num analista e explorador de dados. E se você precisar de mais projetos como isso aí, não esqueça de se inscrever para a Semana do Explorador de Dados, deve estar por perto. Entra lá no euvouser.com.br que você vai receber todas as informações. Cadastra lá seu e-mail, entra no grupo do Zap, só eu posto, então é praticamente sem nada. Somente às vésperas da Semana do Explorador de Dados que eu posto alguma coisa. Então entra lá no grupo do Zap que você vai descobrir então como se tornar um analista e explorador de dados. Então, entrando aqui na nossa máquina virtual, nós extraímos aqui uma série de informações que estão em formato Excel. Nesse caso daqui, eram os dados de população estimada em 1º de julho de 2024. Esse dado daqui ele é interessante. Essa integração de dados ela vai ser bastante simples, uma vez que esse dado carregado aqui ele já possui as chaves de integração com aqueles dados do IBGE, do PIB por município, que nós já carregamos em outra aula. Portanto, a criação desse código aqui vai ser muito mais simples, como a gente vai ver agora. Eu escolhi esse Office daqui gratuito, WPS, se não me engano. Deixa eu ver aqui o início dele, página inicial, é WPS, exatamente. Porque ele é um Office que tem as fórmulas muito parecidas, talvez até iguais, com o Office da Microsoft. Entretanto, ele não tem os hints, ele não tem algumas funcionalidades interessantes da Microsoft, mas para o dia a dia, para aquilo mínimo que eu vou precisar, ele é muito, muito parecido. Então vamos começar aqui com a criação da minha sintaxe SQL para carregar estes dados aqui. A primeira coisa que nós vamos criar é a própria tabela que vai receber esses dados. Então vamos colocar essa tabela aqui em cima, na célula F1. Vamos lá. Create Table, TB população. Quais são os dados que população vai ter? Quais são os dados que a população vai ter? Vai ter o código do município. Já que essa fonte também é IBGE, vai ser um numérico de 7 posições, ou seja, pode ter de 0 até 7 números aqui dentro. Que mais? Código do município, data de referência, vai ser do tipo date, que é aqui 1º de julho de 2024. Vai ter uma flag. Se esse dado daqui é definitivo, é só uma estatística, vai ser do tipo bit. Por fim, vai ter a quantidade de população, QT população. Teve erro de digitação aqui, deixa eu corrigir. QT população. Certo, só que essa tabela daqui ela vai ter uma chave. A chave primária é aquela combinação de uma ou mais colunas que não pode ser repetida. Então vamos pegar aqui o exemplo. Nós temos o código do município. Esse código do município 015, talvez ele se repita. Vamos ver aqui nos dados, colocar um filtro. E agora vem aqui no código do município, ó, vamos ver. O 015. Só tem uma ocorrência, mas aqui. Temos aqui o 050, tem 2 ocorrências. Quais são essas 2 ocorrências? Abadia de Goiás e Alto Alegre de Roraima. Então, este código do município não pode ser a minha chave primária. Então, o que vai ser a minha chave primária? A chave primária vai ser o código do município, mais a UF. Só que, olha só, nessa mesma tabela eu posso ter uma evolução. Né? Nós temos várias extrações de população, cada uma de um período diferente, inclusive sendo definitivas ou não. Então, nessa chave primária que a gente vai escrever aqui, vai ser uma chave composta pela data de referência mais o código do município. Então, vamos escrever aqui, primary key. Então, nós temos aqui, primeira coisa, a tabela a ser criada. Só vou colocar aqui a quebra de texto para a gente conseguir enxergar um pouquinho melhor essa tabela, né? Então, tá aqui.
desde código do município até a data de referência. Agora nós vamos fazer a inclusão desse dado daqui. Então, igual, abre aspas, inserte dentro da tabela TB população os valores. Aqui em cima, ó, valores. Código do município. Agora eu vou concatenar com o e-comercial. O código do município vai ser o código da UF concatenado com o código do município. Agora eu vou concatenar com uma vírgula. Concatenar, assim, vou concatenar não só com a vírgula, né? A próxima vai ser a data de referência. Então, abre aspas simples, ou seja, o apóstrofo aqui. Deixa eu entrar numa lupa. Eu estou escrevendo aqui em cima, diferente lá do Excel oficial, esse aqui é um pouquinho diferente, eu não consigo limitar, eu não consigo aumentar demais esse tamanho daqui. Então, 2024, 0701, aqui tem uma vírgula, não é vírgula, é hífen. Ok? Apóstrofo de novo, vírgula. Próximo que nós temos aqui, depois da data de referência, é o flag. É definitivo? Nesse caso, não. Não é definitivo, é um zero, portanto. Né? Se é definitivo, é um bit, seria positivo. Né? Se ele é definitivo, então o bit seria 1, seria positivo. E por fim, a população. E agora eu vou concatenar com a população estimada, que é essa célula daqui. E agora concateno com o fecha parênteses e mais o ponto e vírgula e fecha aqui as aspas de novo. Certo, deixa eu diminuir aqui o zoom para a gente poder enxergar melhor. Aqui está então nossa função, deixa eu aumentar o tamanho. Inserir dentro da tabela de população os valores. Aí cada um dos códigos, data, cada uma dessas 4 colunas estão aqui representadas. Se eu clicar aqui 2 vezes, quando aparecer essa setinha aqui, esse maisinho, eu aperto 2 vezes aqui, ele preenche de cima até embaixo todos os dados, então. Certo, então agora nós criamos a minha instrução SQL e eu vou colar essa instrução SQL dentro do meu SQL Server Management Studio. Então eu posso colocar aqui, ó, vamos diminuir aqui o zoom, vamos lá. Eu posso também, se eu quiser executar mais de uma vez, eu posso escrever aqui, ó, drop table if exists. Primeiro use, traga seus próprios dados, depois drop table se existe, né? Então, apagar a tabela de população, caso ela exista, criar a tabela de população e inserir cada um desses mais de 5.000 valores que nós temos aqui. Então, pode ver aqui, eu vou arrastar até embaixo. Então, temos aqui muitos valores. Então, tá até aqui, ó. Até aqui, insiro todos esses dados. Opa! Executei, F5, se existiu. Ele apaga a tabela. Vou voltar aqui em cima, ó, se existe. Primeira coisa, altero o banco de dados. Se existe a tabela de população, ele apaga. Cria a tabela de população com aqueles dados que eu tinha acabado de colocar. Insiro cada um desses valores. Certo? Quantos valores foram inseridos? A gente apenas vê aqui uma linha, porque é uma linha para cada um desses comandos. Este comando inseriu uma linha, este comando inseriu outra linha, e assim por diante até o último. Então vamos fazer um count aqui. Select count da tabela de população. E aqui nós encontramos 5.570, coincidindo, portanto, com 5.570 municípios que nós temos dentro da tabela de município. Vamos fazer aqui, mesma coisa, tabela de município. Então, somar a tabela de município, nós temos aqui 5.570. Nós poderíamos também criar a referência, ou seja, chave estrangeira, obrigando que todos os municípios que estejam dentro dessa tabela de população estejam lá dentro daquela outra tabela. Se você não sabe como é que é a tabela, como é que funciona a referência, então eu vou dar uma dica para você. Procurar lá no W3 Schools.
E aí a gente procura aqui, references, SQL Server, foreign key. Então, referência da foreign key. O que acontece aqui? Então, nós encontramos aqui um alter table, aqui a chave estrangeira criada junto com a criação da tabela, mas eu também posso criar de forma separada usando um alter table. Tá aqui, alter table, e adicionar a foreign key. Então, copio esse código daqui e vou colocar aqui. Então, alterar a tabela de população. E aqui o código do município, que faz referência na tabela de municípios, código do município. Então agora eu não consigo incluir um município que não esteja primeiro dentro da minha tabela de município. Se eu quiser incluir um município, deixa eu ver o primeiro número que nós temos aqui. O município primeiro é o 11015. Então vou colocar um 11014, que eu sei que não existe. 110014. Então, se eu tentar inserir aqui a tabela, se eu tentar inserir aqui o valor do 110014, ele vai dizer, olha, não é possível, porque existe uma chave estrangeira, está aqui o nome da chave estrangeira, foi criada com nome padrão, que diz que eu preciso primeiro ter um município 110014 lá dentro da minha tabela de município. Portanto, esquece isso aqui. Então aqui ele garante a minha integridade destes dados aqui. Chave estrangeira garante a integridade. Certo, incluí então esse dado de população e agora nós temos aqui a população de cada um dos meus municípios. É claro, eu poderia incluir de uma data diferente. Vamos supor que eu tivesse aqui esse mesmo município, mas agora do mês 6. Também não definitivo, vou colocar o valor 0. Aqui, pronto, um valor um pouquinho diferente. Então ele consegue incluir, né, uma vez que nós temos aqui um valor diferente de data. E a chave primária é o código do município mais a minha data. Então, certo, deixa eu apagar esse dado porque ele foi fake. Ele foi acabado de colocar de maneira a demonstrar apenas a integridade relacional, a integridade de chave estrangeira e a integridade de chave primária. Então agora eu vou delete da tabela de população. Quando a data de referência for igual a esta daqui. Ok, apagamos então esse dado. Certo. Então nós temos aqui os dados já da minha população. Essa integração foi muito simples, uma vez que nós estamos usando um código do próprio IBGE. Agora, nem toda integração é tão simples assim. E para não ficar igualzinho a outros vídeos que a gente fez aqui no canal, eu vou demonstrar de uma forma diferente como é que a gente cruza os dados do IDH dos municípios de uma maneira diferente, usando outras funções. Nós poderíamos buscar aqui por meio da tabela do IPEA. Só que esse IDH dos municípios, aqui no Atlas Brasil, ele não tem esse dado. Eu poderia ver, só tem meia dúzia de municípios carregados aqui com dados de 2020. Então nós temos aqui no PNUD, né, que é o UNDP.org, né, no PNUD nós temos aqui a tabela completa dos dados de 2010. Então, todos os 5.565 municípios que haviam em 2010. Vamos copiar aqui do primeiro até o último município. Shift aqui no último, copiar. E vou colar aqui dentro do meu Excel. Opa, ele não copiou direito. Deixa eu dar um Ctrl Z aqui. Vamos de novo aqui, copiar. E agora de novo, colar. Agora sim, agora colou. Certo, vamos começar a pensar aqui. Nesse caso aqui nós temos uma situação diferente. Por quê?
Caso você tenha assistido algum outro vídeo aqui do canal que pega dados aqui do PNUD, você vai ver que existem municípios que não estão lá dentro da minha tabela de município. Vou criar uma tabela temporária. Create Table Sharp IDH. E dentro dessa tabela Sharp IDH vai ter as colunas. Nome do município. O que mais? O IDHM. Sim, o nome do município. Como eu não sei a quantidade de caracteres, eu vou colocar um varchar ou varchar grande, 255. O IDHM vai ser float. IDHR também float. IDHL e o IDHE. Então aqui eu estou criando uma tabela Sharp, uma tabela temporária. Vamos de novo na lupa. Para facilitar a vida de todo mundo aqui poder enxergar, né? Então tá aqui, ó. Criei a tabela Sharp IDH, um nome do município, varchar, etc, etc. Todos os meus dados. E agora eu vou inserir dentro dessa minha tabela Sharp IDH cada um desses valores que nós temos aqui. Insert into Sharp IDH. Os valores... Opa, é Sharp. Sharp IDH, os valores. Abre parênteses, abre aspas simples, fecha aspas duplas e comercial. Nome do município. Só tem um problema aqui. Esse nome do município, ele vai ter o Alta Floresta do Oeste aqui. Isso aqui é um problema para mim. Porque o Alta Floresta do Oeste, ele tem o apóstrofo. Ele usa, então, aquele caractere especial. Então, ao invés de escrever deste jeito, a gente vai ter que, antes do B4, a gente coloca aqui um substituir. Então, esse daqui é um dos motivos que eu usei este Office, porque ele tem a mesma sintaxe do Office para as principais funções. Opa! Substituir. Eu quero substituir um apóstrofo simples por dois apóstrofos simples. Ok, temos aqui então o IDH de São Caetano do Sul. Eu vou deixar desta forma, eu não vou separar aqui o município da UF neste primeiro momento para demonstrar para vocês uma forma ligeiramente diferente. Num projeto definitivo, eu faria aqui já a minha separação. Certo, vamos aqui concatenar com o quê? Fecha as aspas, vírgula, fecha parênteses, e comercial. Substituir do B4 agora do E4. Eu vou substituir a vírgula pelo ponto. Então aqui nós já temos agora o nosso... nós temos agora o nosso insert um pouquinho. Então temos aqui a substituição, ok? Opa, deu algum erro. Sim, esse aqui é um dos problemas deste Office daqui, porque a gente às vezes costuma usar o Office da Microsoft e ele já reconhece automático. Então aqui, o 862, certo? Agora vamos substituir de novo. Eu vou copiar tudo isso aqui, só vou tirar a parte dos apóstrofos. Então vou aqui tirar estes apóstrofos aqui. E vou copiar aqui C, D, E, F. E aqui no final vai ser o fecha, parênteses, ponto e vírgula. Então vamos lá, o C, aqui vai ser D, E e o F. Então tá aqui, opa, aqui, falso, ó. O problema desse Office daqui, é F4, pronto. Então vamos pegar essa
instrução que acabou de ser criada por meio deste comando daqui. Vou copiar e vou testar aqui dentro do meu SQL Server. Então deixa eu criar aqui uma nova pesquisa. Vou diminuir aqui o zoom porque o SQL me permite criar com zoom aqui, né? Então, vou copiar aqui tanto o create table quanto este primeiro insert. Então, crie a tabela Sharp IDH, nome do município, IDH médio, IDHR, IDHL, IDHE, float, não é flat, ó. Float. Tem que corrigir lá agora dentro do outro. Então temos aqui todos os campos. E F5 ele criou e executou e incluiu o primeiro registro. Agora vamos dropar a tabela se ela existe. Fazer a correção lá. Drop table se ela existe, Sharp IDH. E aqui o insert a gente também apaga porque a gente vai copiar de novo. Então só corrigir aqui o flat para float. E agora vamos copiar esse aqui. Vou colocar aqui logo na G, porque ele vai ser mais rápido. Agora eu só aperto aqui nesse quadradinho, 2 cliques e ele vai aqui até embaixo. Copiei aqui esses valores. Vamos colar aqui dentro do nosso Excel. Pronto. Vamos colar aqui dentro do nosso SQL Server Management Studio. Apague a tabela se ela existe. Cria a minha tabela Sharp IDH com todos os valores. Mas deu um problema. Aqui, ó, nós temos um TD aqui. TD e mais o sinal de maior que. Nós temos essa flag daqui e ela está se repetindo em vários lugares. Então vamos aqui fazer, antes de fazer essa cópia, vamos substituir este TD maior que por nada. Substituir tudo, 5 substituições, certinho, vou copiar novamente todos os valores, apagar tudo isso aqui e colar de novo. E agora sim, apague a tabela se ela existe, Sharp IDH, cria a tabela do IDH com o nome do município, IDH médio, IDH de renda, longevidade e educação, e insira cada um destes valores. Certo, aqui eu estou com o valor do... Aqui eu estou com o nome do município junto com o nome da UF. Agora a gente vai ter que começar a separar assim que ele acabar de executar tudo isso aqui. Vamos começar a separar, então, a minha UF do meu município. Então, selecione do nome do município. NM município, não é isso? NM município. Da tabela Sharp IDH. Aqui nós temos, então, cada um dos municípios. E nós vamos agora separar a UF do nome do município. Existem duas formas de nós separarmos e eu vou ensinar para vocês essas duas fórmulas. A gente fez num outro vídeo a quebra lá dentro do Excel. Aqui a gente vai fazer a quebra por dentro do nosso SQL Server. Nesse caso eu tenho duas formas de fazer. Uma, eu posso fazer o left do nome do município até o char index do abre parênteses, é aspas simples, abre parênteses, de dentro da tabela do campo nome do município. Então vamos ver como é que ele traz esta informação. Char index, fecha parênteses. Então ele localizou qual é o caractere que tem o fecha parênteses. Então agora é só diminuir 2 daqui. Então ele diminuiu 2, porque um deles, ao diminuir, seria o fecha parênteses, e o segundo deles seria o espaço antes do fecha parênteses. Então encontramos aqui a nossa UF. Encontramos aqui o nosso município. Mas tem outra forma também um pouquinho mais simples. Ao invés de usar o char index, eu posso usar o próprio len, que seria o número de caracteres do nome do município.
menos 5. Então nós temos aqui também a mesma coisa, o São Caetano do Sul, Águas de São Pedro e assim por diante. Então nós temos aqui duas formas diferentes de nós localizarmos. Ou seja, pegar o total de caracteres menos 5, e agora eu posso pegar o right. E para localizar a nossa UF, a gente pode fazer diferente. Eu posso pegar aqui o substring, ou então uma combinação de left e right também é possível, tá? Ou, perdão, right e left também é possível. Tá? Mas eu vou fazer por meio do substring, nome do município, a partir do campo len do nome do município, menos 3, 2 caracteres. Vamos ver se deu certo. Opa, então não é menos 3, então é menos 2. Agora sim, então nós temos a nossa UF. Então isso aqui vai ser as nome do município e as sigla da UF. Eu também posso pegar agora os nossos IDHs. Eu posso apertar no Alt Shift, setinha para baixo, e depois setinha para a direita, para selecionar todos esses campos, sem selecionar ali os floats. Então colei aqui. Então estou trazendo aqui todas as minhas informações. Certo, tem agora a separação. Legal, nós temos a nossa tabela agora separada. Eu posso criar uma view a partir dessa daqui. Mas eu não vou criar view, eu vou manter isso aqui como uma tabela derivada. Tabela derivada significa que vai ser uma instrução SQL que eu vou copiar e colar várias vezes aqui. Temos aqui então nossa primeira instrução. Agora vamos ver quantos municípios coincidem com a minha tabela de município. Então vamos fazer aqui o nosso select, nome do município, município, a da tabela TD município. Então nós temos aqui TB município. Nome do município da nossa tabela TB município. Então vou chamar isso aqui de M. Então agora eu vou prefixar M aqui. Vou colocar o M antes do campo. Isso porque nós temos o nome do município ali, naquela nossa query de cima também. E a gente vai usar essa query daqui. Sigla da UF, M ponto, sigla da UF. Opa, não tem sigla da UF. Então nós temos aqui, na verdade, o código da UF, que vai ter que se relacionar com a tabela da UF. Para quem não lembra, nós criamos então uma hierarquia de mesorregião, etc, etc. Então, ao invés de usar o TB município, vou usar a própria tabela PIB por município, porque ela já tem essas informações aqui. Então, já posso pegar o select distinct, valores distintos, porque eu tenho aqui várias ocorrências para cada um dos meus municípios, um para cada ano. Ou é isso, ou então eu também posso, ao invés do distinct, pegar aqui o where, o número do ano, seja um número específico. Por exemplo, o mais atual desta tabela, que é 2021, mesmo que nós estejamos falando lá de um IDH de 2010. Certo. Temos aqui, então, nossa tabela de município. Vamos ver quantos municípios coincidem entre as duas tabelas. Eu posso fazer agora um join, um relacionamento com esta minha tabela derivada, e eu vou chamar isso aqui de I. Eu vou dizer que este relacionamento vai ser quando o nome do município, I ponto nome do município, for igual ao M ponto nome do município, e a sigla da UF seja igual ao M ponto sigla da UF. Mas por que eu tenho que colocar isso aí? Acontece que eu tenho várias
ocorrências de municípios homônimos em UFs diferentes. Talvez aqui não seja fácil da gente localizar. Ó. Perdão, Água Branca aqui, ó. Pronto, aconteceu Água Branca em Alagoas, Paraíba e Piauí. E assim a gente pode ter para cada um desses municípios uma ocorrência diferente em cada uma das nossas UFs. É claro, não vai ser para todos. E assim nós podemos ter essa ocorrência se repetindo para vários outros municípios e não apenas para aquele lá em cima que nós acabamos de passar. Ó. Alto Alegre nós temos aqui, lá no Rio Grande do Sul, em São Paulo e em Roraima. E assim por diante. Né? Nós temos aqui muitas ocorrências. Certo. Então agora, se nós temos 5.000, vamos apresentar aqui para você, 5.529 ocorrências que coincidiram, isso significa que existem algumas ocorrências que não coincidiram. Então, ao invés do join, eu vou querer fazer um left join. Quero saber tudo que está dentro da minha tabela de PIB por município que não tem nesta minha outra tabela daqui. Ou right join também, né? Nesse caso do left join, eu vou colocar aqui quando também o nome do município da tabela I é vazia. Então, estes aqui são os municípios que faltavam. Lauro Miller, Quixabá, Campo Grande, Muquem do São Francisco e assim por diante. Só que a gente pode simplificar ou diminuir a quantidade desses municípios que não forem encontrados. Se eu adicionar aqui um collation, eu posso dizer assim, que eu não quero que ele considere os espaços, os acentos como letras diferentes. Então, água com acento e água sem acento passa a se tornar igual. Então, eu posso escrever aqui o meu collate, que é o latim general. O padrão dele é ser case insensitive e accent sensitive. Então, se eu coloco aqui o case insensitive, ou seja, maiúsculas e minúsculas sendo diferente, e accent insensitive também, ele funciona. Então vamos ver, aqui nós temos 41 ocorrências que não encontraram, e se nós mudarmos aqui para remover os acentos, ele cai para 28 ocorrências. E ainda posso fazer mais. Se eu pegar aqui o substituir, remover todas os apóstrofos e os hífens e colocar e substituir por um espaço no local, então vai ter dois replaces, um para o apóstrofo e outro para o hífen. Colocando um espaço no local. Então, temos aqui, vou copiar esse replace daqui e colocar aqui no lugar, só substituindo o I pelo M, né? Mais fácil de escrever. Então aqui nós temos 28 ocorrências e agora, fazendo esse replace, caiu para 24 ocorrências. Removemos mais 4 ocorrências. Ótimo. Então vamos pensar aqui. Eu tenho a minha tabela de Sharp DH. Eu posso adicionar o meu código do município nesta tabela Sharp IDH. Onde eu vou adicionar o código do município. E agora nós adicionamos o código do município. E agora nós podemos pegar não mais o left join, mas o join inteiro, que vai trazer todos os 5.000 e tantos municípios. Tirando o where aqui do nulo. Temos aqui então nossos 5.546 municípios. Eu já posso então adicionar, já posso definir então que o meu código do município da minha tabela de PIB
ela está, então, encontrada. Então, M ponto, qual município. Certo. Então, nós temos aqui uma tabelinha, que é o resultado desta query como um todo. E agora eu posso fazer o meu update sharp idh, definir que o meu código do município, e agora ele não consegue identificar, porque o meu create table lá em cima não tem o código do município, apesar do meu alter aqui adicionar. Vou dar um nome para essa tabela de X, por exemplo. Então, vou setar o meu x.código do município da tabela sharp idh com relacionamento com essa minha tabela, mas adicionando aqui o meu left e o meu substring aqui embaixo, neste join. E agora eu posso fazer esta atualização aqui do meu Sharp IDH. 5.529 municípios foram atualizados. Que não foram todos. Vamos ver aqui. Tinha um pouquinho mais. Faltou alterar o colete. Vamos aplicar esse replace e o colete também. Agora tem que dar um pouquinho mais do que apenas 5.529. E agora foram atualizadas 5.546. Vamos ver quem é que faltou. Vou fazer então o select da minha tabela de PIB por município. Quando o número do ano for igual a 2021, igual. E o código do município não está dentro de uma lista. Que lista seria essa? Selecione código do município da tabela Sharp IDH quando o código município não for vazio. Então vamos ver quem faltou aqui. 24 municípios. Eu não vou trazer todo mundo, vou trazer apenas esses dados aqui, que é o nome, sigla da UF e o código, que é somente isso aqui que interessa. Então estão aqui. Então estão aqui todos os 24 municípios que não foram encontrados. Certo, agora eu posso tentar pegar isso aqui e fazer um soundex, que é a função que tenta localizar por similaridade fonética. Então agora vamos começar lá. Eu quero saber, eu vou dar um nome aqui de A para essa tabela daqui toda. Então quero saber da minha tabela A e da minha tabela B. Então vamos lá. Na minha tabela A é a do PIB e a minha tabela B vai ser a minha tabela do Sharp IDH. E aí eu pego aqui quando o código do município for vazio. E aí eu pego aqui quando a sigla da UF tem que coincidir. Esse nome do município ele não existe tal qual. A gente tem que fazer aquele left. E aqui a substring para a sigla da UF também.
O códigozinho tá ficando grande, hein? E agora, ao invés de fazer a igualdade do nome do município, eu vou fazer a igualdade do Soundex. E vamos ver como é que ele encontra, o que ele encontra aqui. Não encontrou nada. Vamos ver primeiro o que está retornando aqui. 19 municípios, o nome do município e mais a sigla da UF, e os 24 municípios. Aqui eu estou com o código e o nome do município. Agora sim. E agora a gente vai ter que bater um a um cada um desses 14 valores que retornaram. Ou seja, Eldorado do Carajás bate com Eldorado dos Carajás? Bate. Santa Isabel do Pará, Santa Isabel com S com Z, Itapajé com J ou com G, Iguaraci com Y ou com I, Amparo de Amparo do São Francisco, Muquem do São Francisco e de São Francisco, e assim por diante, ó. Santa Terezinha, Brasópolis, Dona Eusébia, São Tomé das Letras, Imbu, Florínia, São Luís do Paratinga, Luís com S com Z, Florínia com I com E, e Pochorel. Então nós temos aqui cada uma dessas ocorrências diferentes, divergentes. Portanto, eu posso pegar aqui o código do município de uma das tabelas e o nome e a sigla do outro e fazer o nosso update igualzinho a esse update aqui de cima. Vai fazer então este join daqui. Essa tabela daqui vai se chamar X e o meu relacionamento vai ser igualzinho a este daqui. Tá ficando complexo, mas atualizamos 14 registros. Faltaram agora somente 5. Vamos ver o que faltou. Então, veja bem que nós já conseguimos eliminar de 5.570 municípios, faltaram só 5. Nós temos então que saber da tabela de município. Então, nós temos aqui estes 5 municípios que faltaram, que é o Fortaleza do Taboão, Santarém, Augusto Severo, Presidente Juscelino e Seridó. Quais deles vão bater com aqueles 5 que faltaram aqui dentro? Que eu até posso pegar essa mesma query que a gente já fez aqui. Qual deles vão bater com estes 10 municípios daqui? Nós temos 5 municípios a mais que foram criados ou emancipados posteriormente, depois de 2010. Então nós temos aqui, olha só, Fortaleza do Taboão. Seridó vira São Vicente do Seridó. E assim por diante a gente vai ver esse nosso relacionamento entre as duas tabelas. Nós até podemos pegar aqui individualmente e já sair copiando aqui esses valores e colando. Fica bem simples para identificar. Identifica aqui primeiro pela UF. Rio Grande do Norte aqui nós temos 2 ocorrências. Paraíba nós temos 2 ocorrências. Santa Catarina nós temos 2 ocorrências. Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul. Só que aqui em cima nós não temos essas ocorrências de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul. Nós temos aqui apenas da Paraíba, Rio Grande do Norte e Paraíba de novo. Então fazemos aqui, e pela mágica da edição vai ser rapidinho aqui para vocês, já vai aparecer o código pronto. Então pela mágica da edição já apareceram aqui pronto esses updates. Quando eu faço esse update daqui, já apareceu cada uma das ocorrências. Deixa eu aumentar aqui o tamanho para vocês verem. Aqui, Fortaleza do Taboão, vou diminuir o zoom aqui. Update TH, este daqui é o código da Fortaleza do Taboão, Augusto Severo, presidente do Juscelino, Santarém e Seridó. Cada uma das UFs que nós temos aqui. Certo. Então agora nós podemos verificar
Será que tudo coincide? E aqui, então, são todos aqueles. Aqui são todos os municípios que têm o nome do município diferente. Eu estou fazendo o batimento pelo código do município. E aqui eu quero saber quando o nome for diferente. Então agora eu posso conferir um a um o amparo de São Francisco, que é o amparo de São Francisco. Araçás é o acento aqui, que é diferente. Né? O Atílio da Viváqua é escrito de forma diferente também. O hífen e assim por diante. Cada uma das 36 ocorrências estão batendo aqui, todas as 36 ocorrências. Então, eu posso apagar da minha tabela. Para quem lembra, na aula passada, nós criamos aqui a nossa tabela de IDH município. Aqui a minha tabela de IDH município tem estas colunas aqui. Código do município, sigla da UF, nome do município, número do ano e assim por diante. Então, se existir algum valor de 2010, eu vou apagar esse valor. E agora eu vou inserir dentro desse IDH município, e lembrando que eu tenho que usar na mesma ordem. Então tá aqui. Código do município, mais o nome do município e assim por diante, a partir da tabela Sharp IDH. Então esses aqui são os valores que vão ser inseridos. Inserir aqui 5.565, que coincide com os 5.565 que nós temos aqui dentro do PNUD. Então conseguimos criar a nossa integração de dados. Lembrando, nós temos uma integração simples, que é o caso lá da população, onde nós já tínhamos o código. E aqui uma integração complexa. Nós tivemos que fazer várias verificações, né, além de várias funções de substring, left, right, para a gente conseguir extrair estes dados aqui da minha sigla da UF e nome do município, separar, além da questão dos acentos e tudo mais, como nós vimos agora acima. O próximo passo é nós criarmos uma query que extraia todos esses dados para a gente. Então, pela magia da edição, também vai ser rapidinho aqui para vocês. Nesta query daqui, eu trago todos os dados da minha tabela de PIB por município do ano de 2021. Eu faço a comparação com o crescimento de 2016. Então, de 2016 até 2021, qual foi o crescimento que o Brasil teve? Qual foi o crescimento do PIB de cada um desses municípios? Como falei que era a magia da edição, porque nós vimos aqui tanto o valor do PIB, que nós vemos aqui o percentual de crescimento do PIB de cada um dos municípios, percentual de crescimento do PIB per capita. Nós temos aqui o valor do crescimento do agro, o valor do crescimento da administração, saúde, defesa, indústria de transformação, serviços, impostos, além de trazer os dados do IDH e trazer também os dados da população lá de lá de julho de 2024, 1º de julho de 2024. Então nós temos aqui cada um dos dados do ano de 2021. E aqui as últimas colunas são essas que nós acabamos de criar. Percentual de crescimento, 53, 46 e assim por diante. Percentual do crescimento do PIB per capita. Percentual de crescimento do agro. Percentual do crescimento do setor público, do setor de serviços, IDH e tudo mais. Agora eu posso pegar essa query daqui, copiar tudo isso aqui e entrar lá dentro do meu Power BI. E o Power BI demora um pouquinho para entrar. Então, novamente, pela magia da edição, a gente vai ter rapidinho aqui para vocês. Uma vez que eu entrei dentro do Power BI, eu vou criar uma nova pesquisa usando dados do SQL Server. Cliquei ali no SQL Server. É mesmo um botãozinho aqui, importar dados do SQL Server. Aqui eu posso escrever o nome do meu servidor, minha instância de banco de dados. Se você não sabe, entra aqui, clica aqui no conectar e copia este valor. Cadê? Aqui, pronto. Copia este valor que tem aqui, que é o nome do servidor. Então copiei, colei aqui.
Qual é o meu banco de dados, meu database, que é o traga seus próprios dados. E eu entro aqui nas opções avançadas, onde eu coloco aqui a minha query que a gente já criou. Voltando aqui para um banco de dados, pegar essa query com todos os relacionamentos. Lembrando aqui, ó, nós estamos pegando aqui os dados do PIB de 2021, comparando com os dados do PIB de 2016, mais trazendo as informações do IDH dos municípios, mais dados da população. Aqui eu não estou filtrando, porque nós só temos um ano, caso tivesse. Isso entraria dentro de uma cláusula where também esses números de ano, né, ou data de referência. E cada um dos cálculos já feitos aqui. Então eu copio essa query toda daqui e colo aqui. Ok. Demora um instantinho, mas ele vai trazer todos os dados e a gente vai alterar cada um dos campos. Eu vou carregar esses dados que a transformação já foi feita lá dentro do meu banco de dados SQL Express. Antes de fazer qualquer tipo de ajuste, quando nós abrimos aqui a consulta, cada um dos campos vai aparecer aqui, só que cada um dos campos numérico já está identificado como um campo que tem um somatório aqui ao lado. Precisa de uma sumarização. Códigos não se sumarizam. A gente vai exibir aqui o modelo e vai fazer os ajustes. Então vou selecionar aqui o primeiro, Shift, o último. Vamos aqui no avançado. E aqui não vai ser resumir, aqui a gente vai colocar nenhum. E assim vai ser para todos os campos que não são sumarizáveis. Esses EDHs, eu posso colocar como média. Número do ano também não é sumarizável. Percentuais de crescimento. Só os percentuais aqui. Posso colocar também como média, como uma forma de aproximação. Só que média de média não é uma boa métrica. Quantidade de população pode manter soma, valores adicionados, os valores de impostos, valores de PIB, mas o PIB per capita eu posso colocar aqui como média na forma de uma aproximação. Então os campos já foram modificados aqui. Agora nós podemos pegar aqui o nome da UF e vamos qualificar também. Vamos colocar aqui na categoria de dados como estado ou província. E assim para cada um dos campos. Aqui, município vai ser cidade. E assim por diante. Nós conseguimos então ajustar cada um desses tipos. Isso porque a criação dos mapas ela vai ser muito mais simplificada, uma vez que eu tenho já definido aqui qual é o tipo de dado. Quando eu crio aqui o meu mapa colorido aqui, o coroplético, né? Esse mapa colorido aqui, eu posso colocar direto aqui o nome da UF, o nome da minha UF, na parte de localização, e ele já identifica e já sabe, olha, aqui nós estamos falando de Brasil. Então, somente os estados do Brasil que estão aqui marcados. E aqui eu posso colocar a cor como a média do PIB per capita. Então eu entro aqui na parte de cor, preenchimento, f de x, coloco aqui, que vai ser um gradiente baseado na minha média do PIB per capita, por exemplo. Menor valor vai estar clarinho, maior valor vai estar escuro, ou então menor valor vai estar uma cor mais quente e o maior valor vai estar uma cor mais fria. Mas lembrando que aqui a gente está falando de média. Portanto, ele não é um bom indicador perfeito. Nós temos aqui que a Brasília acaba sendo maior. Voltando aqui para a parte do visual, eu posso colocar também esse PIB per capita, a média desse PIB per capita aqui no hint. Hint é aqui, ó, dica de ferramenta. PIB per capita aqui na dica de ferramenta. Então, quando eu paro o mouse, eu vejo aqui que Distrito Federal, 92 mil por ano é a média. Mato Grosso,
Não, 74.900, mas lembrando que isso aqui é uma média de um PIB médio. Não é um indicador muito preciso. Porém, o valor que é mais adequado acaba sendo o valor do próprio PIB mesmo, uma vez que aqui nós estamos falando, então, do valor adequado, né? Assim, eu também posso pegar aqui a quantidade de população, colocar no Hint e colocar todos os dados que eu quero aqui dentro do Hint. Então, aqui, São Paulo, nós temos total de 45 milhões de pessoas e um PIB de 2,7 tri. Dá para formatar também isso aqui nesse modo de exibição, onde eu coloco aqui a quantidade de população e eu coloco aqui com separador de milhares. Voltando aqui agora, ele aparece com o separador de milhares, ou seja, 21 milhões de pessoas em Minas Gerais. E um PIB de 857. Legal, então nós conseguimos extrair aqui uma série de informações. Agora vamos pensar aqui. A gente pode também trabalhar o layout. Eu gosto muito, como vocês já devem ter percebido, que eu gosto muito de um tema mais escuro. Então, para mudar esse tema daqui mais escuro, a gente pode selecionar aqui o formato visual de uma maneira diferente. Nesse caso daqui, eu coloquei a malha aérea como padrão. Aqui na configuração do mapa, estilo aéreo. Então, é um mapa como se fosse, então, aéreo. Aqui dentro do visual, eu coloquei o nome da UF, depois o nome do município. E aqui nos hints eu coloquei várias informações interessantes. Então vamos ver aqui. Se eu quiser detalhar algum desses municípios, vou pegar um município não muito grande, para não ficar pesado demais. Detalhar aqui Santa Catarina. Eu dou um duplo clique em Santa Catarina e ele pode fazer o drill down. Vou marcar aqui e vou dar um duplo clique aqui em Santa Catarina. Nesse caso, ele fez o drill down, ou seja, perfurou a minha informação e trouxe o IDH de cada um desses municípios. O mais claro deles tem o menor IDH, provavelmente este daqui, Matos Costa, ou algum outro desses aqui pequenininhos. Teria que parar o mouse em cada um deles para a gente ter certeza, né? A gente pode aumentar o mapa aqui também. Dar mais zoom ou menos zoom, apenas com o scroll do mouse. Aí eu posso voltar aqui e fazer o drill up, ou seja, voltar para o total do Brasil e detalhar algum outro local, alguma outra localidade. Piauí, por exemplo. Pode demorar alguns instantes para renderizar aqui o mapa todo. Para fazer o drill up, basta voltar aqui, pegar aqui o nosso amigo Giovanni, que participou de algumas lives aqui, cada uma das localidades aqui do Amapá, e o IPIB e o IDH aqui, demonstrando a tonalidade da cor. E para fazer também um tema mais escuro, eu posso mexer no mapa de uma maneira também diferente. Além dessa mexida que nós fizemos aqui. Eu posso alterar, por exemplo, o meu pano de fundo. O meu papel de parede aqui. Onde eu posso colocar uma imagem escura. E essa imagem já pode ter, inclusive, as próprias separações de tabela. Fazer o ajuste aqui para preencher. Aqui eu vou fazer o ajuste da configuração de tela para centralizar no meio. Pronto, e agora aparecem aqui. Eu posso criar agora tabelas transparentes para colocar aqui ou tabelas escuras para adicionar em cada um desses locais. Fazer aqui a mudança do mapa também para malha aérea. Ou então escolher o tema mais escuro também, é outra opção. Opção do mapa aqui. E aqui começar a criar as minhas tabelas, mostrando, apresentando, portanto, cada um dos meus dados. Para alterar isso aqui para fundo escuro, a gente clica aqui na tabela, vem aqui na parte de formatar visual e escolher aqui algum estilo que mais lhe agrade,
fazer uma alteração aqui nas linhas de grade ou então nos valores, colocando aqui um fundo preto ou fundo escuro. E alterando as cores das fontes para cores mais claras. Enfim, aqui eu estou fazendo vários ajustes para colocar o mapa, para colocar a tabela o mais leve possível, o mais agradável possível. Eu gosto de tema escuro, mas isso aí é uma preferência minha. Isso aí fica a seu critério como apresentar esses dados. O interessante é que a gente pode manter, então, gráficos do tipo mapas. Eu vou copiar aqui do outro mapa, que a gente acabou de trabalhar bastante nele. Copiar. E vou colar aqui esse mapa. E aqui faço o ajuste de onde é que esse mapa vai ficar. Remover aqui o cabeçalho. Remover os espaçamentos aqui de preenchimento. Já um espaçamento mínimo aqui. Bom, e assim por diante, aqui a sua imaginação acaba sendo o limite. Então nós criamos aqui tabelas que se conversam, por exemplo, eu quero ver somente São Paulo. Quando eu clico aqui, ele já filtra também no mapa São Paulo. Se eu dou um duplo clique aqui, habilita aqui o drill down, e dou um duplo clique aqui em São Paulo, ele detalha apenas as informações dos 500 e tantos municípios de São Paulo, 600, 1000, sei lá quantos municípios de São Paulo. E claro que ele demora um tempo, uma vez que São Paulo e Minas Gerais são os dois maiores municípios, os dois maiores estados em quantidade de município. Então está aqui construindo e vai demorar um tempinho bom aqui. Enfim, para criar tudo isso aqui, eu demorei aproximadamente uma tarde. Então eu fiz um condensado bastante grande para que esses dados aqui pudessem ser apresentados para vocês de maneira que o vídeo também não ficasse com 5, 6 horas de duração. E agora, a partir de agora, você pode aplicar todas essas técnicas aqui no seu portfólio, criando essas queries com integração de dados de 3, 4, 5 fontes diferentes. Nós vimos uma forma bastante simplificada de fazer a integração desses dados por meio daquele Soundex e por meio das funções que vão trazer por meio do Soundex e por meio das funções que localizaram collation, ignoraram acentos, tudo para simplificar e aproximar cada vez mais aquilo que eu tenho dentro de uma tabela daquilo que eu tenho na outra tabela, que são fontes diferentes. Aquilo que eu tenho na tabela que vem do PNUD e da tabela que vem do IBGE. Tudo para localizar aquela que é a minha chave primária dos municípios. Então agora eu consigo trazer cada uma dessas informações para cá. E lembrando que eu estou querendo criar um comércio. Já que eu estou querendo criar um comércio, eu posso pegar aqui, por exemplo, vamos supor que eu queira criar aqui no Espírito Santo. Qual é o melhor? Aqui eu posso fazer pelo IDH,
cor de cada uma das cidades aqui está de acordo com o IDH, mas se a parte de educação for mais interessante, aqui no preenchimento de cores, ao invés de usar o preenchimento de cores por meio do IDH, eu posso colocar aqui o gradiente por meio do IDH de educação. Então agora o IDH vai ser mapeado, vai ser verificado de acordo com o IDH de educação, aqui na média. Ponto. Então, quanto mais escuro, maior o IDH de educação, então eu posso ver. Por exemplo, aqui pegar um município menor, ó, Ibitirama, ele está mais clarinho, então aparentemente tem um IDH de educação um pouco menor. Faltou colocar esse IDH de educação aqui no hint. Então, coloco aqui o IDH de educação no hint e agora aparece aqui, vamos ver aqui Ibitirama. Então, Ibitirama aqui com IDH de educação, aqui está a contagem, ó. Vamos mudar aqui para a média. Ibitirama com IDH de educação em 0,48. Opa! Então, já que nós estamos falando de um IDH de educação um pouco mais baixo, pode ser que tenha um bom potencial para crescimento, diferente de Vitória, que tem um IDH de educação de 0,81. Então tem menos potencial de crescimento. Aqui no ladinho de Vitória tem o Santa Leopoldina com 0,48. E assim por diante. Eu posso parar o mouse aqui, eu já sei o que eu tenho. Para cada um desses locais, para cada uma dessas localidades. Então já fica bem mais fácil identificar aquilo que entra como um município onde eu posso abrir a minha faculdade, por exemplo. Então posso colocar aqui em Una, que tem o 0,54, o Ibatiba, que tem aqui o 0,50, enfim. Escolho aqui um município que atenda aos meus critérios. Basta parar com o mouse em cima. Isso aqui dá para brincar tanto. Isso aqui dá para ficar explorando os dados o dia inteiro. E não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever também na próxima semana do Explorador de Dados por meio do site euvouser.com.br. Entrar dentro do grupo do Zap, porque lá apenas as informações oficiais, ou seja, o mínimo possível, é postado e apenas eu posto às vésperas da semana do Explorador de Dados. Muito obrigado.